HTV 99 foi publicada aqui em setembro de 1987. Já tem o número 100 dela, né? Fiz um vídeo, então foi legal achar no sebo essas edições próximas. Acho que eu tenho algumas números 90 alguma coisa, assim, cento e pouco. Então vou tentar fechar essa série, né? Por volta do número 100, assim, para ter um pouco antes, um pouco depois, ter mais arcos dessas edições, tal. E essa edição ela é super legal. Ela vai ter o Thor, o Homem de Ferro, o Vingadores, todos na sua fase super raiz, assim, porque se saiu aqui em 87, são histórias de 78, 80, a cronologia era bem mais atrasada naquela época, né? E apesar de ser desenhistas diferentes, se você folhear rapidamente a revista, passando lá das histórias pro Thor, tal, elas parecem quase que às vezes feitas pela mesma pessoa desenhando, né? Porque a Marvel ela tinha um estilo muito forte nessa época, né? Jim Shooter ele fazia todas as histórias terem assim ser bem claro o que está acontecendo, né? Então você vê uns planos nítidos assim que mostra como que está a situação. Então às vezes ficava tudo um pouco parecido, mas ao mesmo tempo tinha as histórias explicavam muito bem o que está rolando, tal. E aqui a principal história dessa edição é essa do Thor, né, da fase do Roy Thomas escrevendo, o John Buscema desenhando. E aqui ele, nas edições anteriores, teve um humano que ele conseguiu assumir a essência, os poderes do Thor, e roubou o martelo dele, raptou a Sif e tal, se mandou tal. Enquanto isso, o Loki também planejou para tentar provocar o Ragnarok em Asgard, assim, fazendo aquela deusa da morte convocar todos os Trolls para invadir e destruir Asgard e tal. E enquanto isso, o Odin ele tá lá se concentrando, tentando manter o Balder vivo, porque se o Balder morrer também significa lá o Ragnarok e coisas do tipo assim. Então tá aqui o Thor, sem o martelo dele, sem muito da força, enfrentando assim essa invasão, tal. São duas histórias desse arco nessa edição. Aqui na segunda tá com continuação da luta, né, com dessa invasão de Asgard. E aí aquele humano lá que assumiu a essência do Thor, assim, e foi embora com a Sif, ele se convence a voltar e ajudar aqui o Thor a resgatar. Uma coisa interessante é que na edição anterior o Loki ele é aprisionado, e aí eles fazem com que o Loki fique exatamente como nas lendas, né? Preso, onde vai uma serpente lá jogar veneno nos olhos dele, e aí vai a esposa dele com um prato tirar esse veneno, mas tempo em tempo ela precisa despejar o veneno, e aí o veneno cai de novo no olho do Loki enquanto isso, tal. E tudo isso porque o Loki também é um dos elementos dessa profecia, né? A profecia do Ragnarok quando acho que o Balder morrer, o Loki, o Thor morrer, e vai ser pela serpente de Midgard que vai lá também participar do Ragnarok. E no fim vai estar explicado que muito do que acontece aqui, essa serpente aparecendo assim, que depois o Thor vai enfrentar no combate final mesmo, naquela fase do Walt Simonson. Muito aqui foi uma tramitação do Odin lá, que fez umas ilusões para tentar enganar e vencer aqui essa invasão dos Thor. Por isso que o Thor meio que vai ficar puto com o Odin no final dessa edição e vai mais uma vez se exilar na Terra, assim. Parece que tem uns plots recorrentes, né? Tipo, Capitão América desistindo de ser o Capitão América, o Thor brigando com o pai, são coisas que vai e volta, né? Arte do leitor, sempre muito divertidas, as anatomias, né? Aqui vai ter um texto, o cara falando assim tudo que vai ter em Capitão América e Heróis da TV 100, né? Já fiz o vídeo da Heróis da TV 100, tem que fazer um do Capitão América número 100. Edições muito importantes para abrir. Aqui vai ter também outra história super raiz do Homem de Ferro, do David Michelini e do Bob Layton, onde vai ter aqui a Madame Máscara, uma ex-namorada não sei se namorada, mas paixão lá do Homem de Ferro, e ela tá puta tal, porque, enfim,
toda ex-namorada, tá puta lá com o cara e tal, e aí rapta a atual mina dele e tal, e tem esses robozões aqui que o Homem de Ferro vai ter que combater. Então fica legal pra caramba, né? Porque é um Homem de Ferro com treta com as mulheres, ex brava com ele, cenas de ação e tal. Tem o Rhodes aqui, visual bem anos 70 ainda, né? Porque eu acho que mesmo sendo 1980, acho que quando essa história saiu ainda, o pessoal todo bem na vibe anos 70. Então, história divertida pra caramba. E aí, fechando essa edição, tá a Vingadores, do David Michelini também. Nessa fase é o Jorge Pérez que estava desenhando, mas eu acho que aqui, para dar cobrindo, tá para dar um tempo lá pro Pérez, essa história é desenhada pelo Camino Infantino. E é engraçado, tem uma nota aqui falando, olha, várias pessoas ajudaram ele na arte final, tal, porque estava tudo corrido. Tente achar quem fez o que da arte final. Você nota, né, que tem algumas páginas vai ter um traço um pouco mais grosso, umas diferenças assim, né, que diferentes arte finalistas fazem e tal. E vai ser o começo dessa história onde os Vingadores vão lutar contra esse robozão gigante, que parece muito robozão desenho japonês. Acho que teve alguns desenhos japoneses, acho que tem uma Zinger Z, passou nos Estados Unidos nos anos 70, talvez seja o David Michelini pegando algumas influências quando era mais novo para incluir aqui nessa história dos Vingadores. Aí eu acho que eles vão passar as duas histórias seguintes combatendo esse robozão, e aqui também vai começar aquele famoso arco da Carol Danvers e o Marcos, né, que o Marcos seria acho que o filho do Immortus, que faz uma lavagem cerebral rapta e faz uma lavagem cerebral na Carol Danvers para poder nascer como filho dela, e depois em Avengers 200 ele vai embora e a Carol Danvers fala, não, eu quero ir com você e tal, e depois desse cara contar tudo, que fez a lavagem cerebral na Carol Danvers, e os Vingadores, tá, beleza, bacana, pode ir e tal. Isso aqui começou, esse arco da Carol Danvers era para ser uma coisa com a inteligência suprema lá dos Kree, que ia fazer uma lavagem cerebral, mas aí teve um motif parecido com essa história, e aí teve que mudar para essa coisa meio bizarra assim, que é uma coisa que depois o Claremont fica puto, porque ele gosta dessa caractere da Carol Danvers, e numa história seguinte ele vai fazer ela voltar e dar um esporro nos Vingadores, que deixaram ela ir embora com o cara que fez a lavagem cerebral para ela gostar dele, assim. Mas enfim, aí outra coisa interessante é que, pelo menos pelo guia de quadrinhos, nenhuma dessas três histórias acho que foi republicada. Às vezes pode estar errado, às vezes tá algo incompleto no guia. Então, assim, essa é uma HTV que as três histórias ainda tá, pelo menos no Brasil, só saiu para essa revista mesmo.